Vamos lá então, eu sou o professor Tiago e eu vim aqui discutir com vocês um assunto de alta incidência nas provas da UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O assunto é esse aqui, as estações do ano. Então, o que você lembra sobre as estações do ano? Já viu isso nas suas aulas de geografia? Vamos lá dar uma aprofundada, vamos aí rever alguns conceitos? Pois é, para você poder entender bonitinho como se comportam as estações, tem um pré-requisito. A gente tem que falar sobre os movimentos do planeta Terra. Devagar, vamos começar por aqui. Na física, então o que a gente chama de movimento? O movimento acontece quando um objeto, por exemplo, muda de posição ao longo do tempo. O problema é que todo o movimento é relativo, ou seja, eu preciso de um referencial para poder descrevê-lo. Isso também serve para os corpos celestes. Quando eu penso na Terra, no Sol, na Lua, eu posso descrever os seus movimentos usando referenciais diferentes. O correto é sempre descrever os movimentos dos astros a partir das suas componentes. E é isso que eu quero apresentar para você na aula de hoje. Nessa primeira aula, a gente vai ver algumas componentes dos movimentos do planeta Terra. Se liga aí, dá uma olhadinha aí no vídeo. A primeira componente de movimento que eu quero mostrar para vocês é a componente de rotação. A rotação está associada à Terra girando em torno do seu eixo. Tá? Toma muito cuidado. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o planeta Terra, essa linha azul está indicando o plano do sistema solar. Todos os planetas giram em torno do Sol praticamente no mesmo plano, isso daí é o plano da eclíptica. E é importante você guardar que a Terra, quando ela gira, o eixo de rotação ele apresenta uma determinada inclinação. Essa inclinação em relação à perpendicular do plano do sistema solar é da ordem de 23 graus e 27 minutos. 27 minutos, 0,45 grau. Então, a inclinação fica da ordem de 23,4 grau. Quando a Terra completa um ciclo, esse fechamento do ciclo é o que a gente chama de dia. O problema é que existem tipos de dias diferentes. A gente vai ver isso mais a fundo nas aulas de astronomia de posição. Existe o dia sideral, existe o dia solar, existe o dia civil. Aqui eu optei por apresentar o dia sideral, que é quando a gente usa uma estrela longínqua como referência. Então, o período do dia sideral é da ordem de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O próximo movimento é a translação. A translação considera o movimento da Terra ao redor do Sol. O que a gente tem aqui? Tem a órbita da Terra ao redor do Sol em perspectiva. Essa órbita ela é praticamente circular. Quando eu desenho em escala a órbita dos planetas em torno do Sol, ela fica praticamente como circunferências. Existe sim uma diferença de distância da Terra ao Sol à medida que o tempo passa. O ponto de maior aproximação é chamado de periélio, o ponto de maior afastamento chamado de afélio, só que em escala ele é praticamente desprezível. É muito comum em astronomia a gente considerar a Terra girando com velocidade constante ao redor do Sol. Isso daí é um artifício muito útil para a resolução de alguns exercícios olímpicos, alguns exercícios das Olimpíadas Gerais de Astronomia. O tempo para a Terra dar uma volta ao redor do Sol também depende de um referencial. Aqui eu vou colocar o chamado ano sideral, que tem da ordem de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Vamos falar agora sobre a precessão. O que é a precessão? É a rotação do eixo da Terra. O que eu tenho aqui nessa animação? Eu tenho o plano do sistema solar, uma reta perpendicular de referência, mas o eixo de rotação da Terra não vai apontar sempre para o mesmo lugar. Apesar de manter a inclinação da ordem de 23 graus e 27 minutos, ao longo dos anos a gente percebe que o eixo vai apontando para lugares diferentes do céu. Se eu prolongar o eixo norte da Terra, a gente vai encontrar atualmente uma estrelinha chamada de estrela polar, que fica dentro da constelação da Ursa Menor. Daqui cerca de 13 mil anos, o eixo de rotação da Terra vai estar apontado para a Vega, que é uma estrela bem importante na constelação da Lira. Uma volta completa, um bamboleio completo, dura cerca de 26 mil anos. É o movimento de precessão da Terra. Mais um movimento
a nutação, né? O que é a nutação? Então aqui a gente tem a Terra girando, tá o eixo de rotação, tá, posso projetar, tá, esse eixo, tá, no céu, né, nessa esfera fictícia chamada de esfera celeste, e devido ao movimento de precessão, tá, a gente percebe que o eixo vai apontando para lugares diferentes. O problema é que, acompanhando esse movimento bem de pertinho, eu vou ver que ele não é uniforme. Ele sofre leves vibrações, tá? Vai girando, mas oscilando, né? Essas oscilações podem ser, tá, decompostas em até 180 componentes. Tá? São essas vibrações que a gente chama de movimento de nutação. Agora, olha esse movimento que eu acho ele bem interessante. Quando a gente pensa no sistema solar, tá, a gente pensa em planetas girando em torno de um Sol estático. Esse modelo é impreciso. Por quê? Porque nada no universo está completamente parado. Nem mesmo o Sol, ou seja, nem mesmo as estrelas, estão imóveis. Tá? Elas se deslocam pelo espaço, tá, com um movimento chamado de movimento próprio. O Sol, quando ele realiza o seu movimento próprio, ele carrega todos os planetas junto dele. Aqui eu vou indicar, tá, uma flechinha, tá, o movimento próprio do Sol. Tá, se eu prolongo essa flechinha, tá, eu vou descobrir, tá, a posição na esfera celeste, tá, de aproximação do Sol, tá, que fica dentro da constelação de Hércules. Né? A estrela Vega pode ser usada como referência, mas essa posição, né, de aproximação fica dentro do Hércules. Né? Esse pontinho é conhecido como ápice solar ou ápex solar. Se o Sol está se aproximando, tá, desse pontinho no céu e a Terra acompanha o Sol, a Terra também tem uma componente de movimento, tá, em direção, tá, ao ápex solar. Então, o correto seria a gente pensar, tá, não no Sol um imóvel, tá, mas o Sol com o seu movimento próprio, os planetas girando em torno deles, tá, todos se aproximando, tá, desse pontinho dentro da constelação de Hércules. Vamos mudar um pouquinho, tá, a referência. Vamos aumentar a referência, vamos para a escala galáctica. O que eu tenho aqui? Tá, eu tenho um desenho, uma representação artística, tá, da nossa galáxia, tá, que é a Via Láctea. Tá, o Sol é só uma das cerca de 300 bilhões de estrelas, tá, da nossa galáxia. Em volta do Sol, lá os planetinhas. Professor, peraí, tá, você não tem uma foto da nossa galáxia para mostrar? Tá? A resposta é não. Tá? Toma cuidado que existem muitos livros que apresentam essa foto como sendo a foto da Via Láctea, o que não é. Tá? Essa daqui é a foto da galáxia mais próxima da nossa, que é a galáxia de Andrômeda, objeto 31 do catálogo Messier. A galáxia de Andrômeda fica dentro da constelação de Andrômeda, como o próprio nome sugere, e pode ser vista, tá, a olho nu em noites limpas, né, numa época determinada do ano, tá, mas ela é visível sim a olho nu. A gente não tem uma foto da nossa galáxia, não faz sentido. Eu precisaria de um pau de selfie muito grande, tá, para conseguir tirar uma foto, tá, de nós mesmos. Tá? Sempre são representações artísticas, criados a partir, tá, de modelos, tá, de distribuição de estrelas no céu. Isso aqui sim é uma foto. A gente vê que a distribuição não é uniforme, né? Esse caminho leitoso, né? Essa faixa leitosa, também é chamada, tá, de Via Láctea, e é a partir dela, tá, que a gente cria, tá, como seriam as distribuições das estrelas, tá, se a gente conseguisse sair da nossa galáxia. Agora voltando aqui, né? Essas estrelas elas se movimentam, né? Elas giram em torno do núcleo galáctico. Então o Sol também realiza esse movimento carregando o planeta Terra. Quanto tempo leva o Sol para dar uma volta em torno do núcleo galáctico? Da ordem de 250 bilhões de anos. Lembra que a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela é só uma das várias galáxias do universo, que são divididas em grupos. Aqui, por exemplo, eu estou colocando o nosso grupo local, composto de mais de 50 galáxias. Estou dando destaque, tá, aqui para a Via Láctea e também para a galáxia de Andrômeda, que elas estão se aproximando. Né? As galáxias elas se movimentam uma em relação às outras. Então, já que a Terra
está mergulhada aqui na Via Láctea, ela também tem uma componente de aproximação em relação à galáxia de Andrômeda. Um dia essas duas galáxias vão se colidir? Sim, tá? Mas vai demorar muito tempo. Tá? Fala sério, né? A quantidade de movimentos que eu tenho na natureza é muito grande porque o movimento é relativo. Né? Os grupos de galáxias se movimentam também um em relação aos outros, tá? E a gente está mergulhado num universo, tá? Em expansão acelerada. Tá? Se você for para pensar em todos os movimentos, tá? A gente vai passar horas e horas e horas aqui. Né? Eu só apresentei, tá, alguns tipos de movimentos que a Terra pode fazer. Vamos voltar agora para o que interessa. Vamos voltar lá a discutir as estações do ano.